Sabe quando você fica cansado, de saco cheio de muitas coisas na vida? Isso também acontece com jogadores de futebol. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre esses caras. Vamos lá? Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala aí, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre jogadores que ficaram de saco cheio do futebol. Então assim, não é jogador que só se aposentou cedo, é jogador que ficou, sabe, cansado do futebol ou ainda joga, mas você percebe que vive de saco cheio do futebol como um todo, né? Será que o Neymar pode entrar nessa conversa? Será? Será que a gente pode levar em consideração que o Neymar faz parte disso? Eu não sei ainda, eu não coloquei na lista, mas eu acho que dá até pra levar uma conversa com relação a isso, porque muitas vezes parece que ele tá de saco cheio, né? Não de jogar, mas eu acho que do ambiente do futebol. Eu acho que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Mas antes, peço sua inscrição, seu comentário, seu like, que vai ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? E entra nos nossos grupos aqui na descrição. Mas vamos pra lista, beleza? Começando aqui com o Nakata, Hidetoshi Nakata, meia, muito bom jogador, gostava muito de acompanhar o Nakata. Quem é do In-Eleven sabe, o Nakata era muito legal de jogar no In-Eleven no PlayStation, mas ele se aposentou precocemente aos 29 anos, depois da Copa do Mundo de 2006. Enfim, o Nakata também, né, o Nakata ficou, a aposentadoria do Nakata ficou em segundo plano, porque na mesma época a gente teve a aposentadoria do Zidane, né, então assim, lógico que comparar nem tem como, o Zidane é muito, muito maior que o Nakata, mas o Nakata também se aposentou logo após. E o motivo da aposentadoria do Nakata não era físico, era de saco cheio mesmo. Ele dizia que não via mais a alegria do futebol, que o futebol tinha virado uma grande bancada de negócios e ele não jogava mais futebol por amor e ele resolveu se aposentar. Depois ele volta a falar que podia ter jogado mais uns 4 anos pelo menos, né, até os 33, que acho que foi precoce no que ele fez, mas acabou se aposentando aos 29 anos por isso, tá? Segundo nome dessa lista é o Bale. Bom, o Bale se aposentou recentemente, após a Copa do Mundo 2022, aos 33 anos, né, como jogador do Los Angeles FC, só que o Bale, ele já vinha desgostoso do futebol já há muito tempo, né? Desde daquela infame cartolina que ele segurou, daquele banner que ele segurou dizendo, né, Wales, Golf, Madrid, in that order, né, tipo, País de Gales, Golf e Real Madrid nessa ordem, mesmo sendo multicampeão pelo Real Madrid, dizendo que as prioridades dele era jogar pela seleção do País de Gales, depois jogar Golf e depois o Real Madrid. Ele só foi ter amor mesmo por jogar futebol jogando pelo País de Gales mesmo. Pro Real Madrid, ele já tava desgostoso do Real Madrid já há muito tempo, tá? Acho que desde os 29, 30 anos ali, o Bale tava... Acho que até antes, cara, ele poderia estar assim, de saco cheio do Real Madrid. Ele até volta a jogar minimamente bem no Tottenham, né? Tem algumas partidas boas pelo País de Gales. Começa até bem no Los Angeles FC, mas você via que era um cara já cansado do jogo, do ambiente do futebol. E aí ele se aposenta cedo, vira jogador de golfe, que é o que ele gosta de fazer. E meio que, né, toca o dane-se pra isso. Recentemente tem a conversa aí que ele pode jogar no Wrexham na próxima temporada, na 4ª divisão da Inglaterra, porque o Rob McElhenney, que é um dos donos do Wrexham junto com o Ryan Reynolds, disse que vai tentar convencer ele dessa ideia, mas enfim, né, se ele voltar vai ser legal pra ver, ainda mais uma divisão tão inferior, mas o Bale ficou desgostoso do futebol. Mesma coisa vale pro terceiro nome dessa lista, que é o Schürrle, André Schürrle, atacante, que fez dois gols da seleção brasileira no inesquecível 7-1 aqui na Copa de 2014, é um jogador que foi colocado por muitos aí como um futuro grande craque, né? Realmente mostrou muito futebol em alguns momentos, no futebol alemão, mas depois que sai do Bayer Leverkusen ele começa a ter uns problemas, né, em campo, começa a não demonstrar o talento que ele tinha demonstrado antes, e aí ele sofre bastante, né, tanto que no Borussia Dortmund mesmo ele tem uma passagem apagadíssima, até que aos 29 anos ele decide largar o futebol, porque ele usou basicamente o mesmo motivo do Nakata ali, né, que não tinha mais prazer em acordar para jogar, que não tinha mais prazer em jogar, em entrar em campo e ver aquilo tudo e passar por todos aqueles processos, e acabou por encerrar a carreira, mas depois, assim, de penar muito, de tentar buscar uma boa fase e não conseguir, principalmente no Chelsea. Ali no Chelsea eu acho que ele foi moído, né, no Chelsea ele não conseguiu mesmo, e aí... Enfim, o Schürrle não desistiu do futebol. Quarto nome dessa lista é o caso um pouquinho mais grave do que só saco cheio. É o Jean-Pierre. Encerrou a carreira. Dizem que ele pode voltar. Mas a gente colocou num vídeo recente do Futirinhas que o Jean-Pierre tinha parado por estar de saco cheio, quando não é só isso a história. O Jean-Pierre passou por um câncer, que foi no testículo, né? Que é um câncer grave e tal. Ele se curou, graças a Deus, voltou a jogar. Mas que, segundo ele, né, numa reportagem que ele participou, ele disse que ele perdeu muitas forças nas pernas, principalmente
principalmente nas coxas, e que o câncer atrapalhou isso. E ele nunca mais conseguiu atingir aquele nível que ele tinha atingido antes de jogador pelo Grêmio. Pô, foi jogador de ser cotado em seleção e etc. Jogou muita bola. E aí, né, depois de 2 rebaixamentos, um pelo Grêmio e outro pelo Avaí, o Jean-Pierre meio viu que tinha uma condição financeira boa, que podia ajudar ele a tocar o resto da vida, e ele que desistiu do futebol. Então, não é só saco cheio, tá? Eu acho que o saco cheio veio atrelado tudo à doença ali. Tomara que ele consiga reverter, porque é um cara que eu gostava bastante de assistir. Talento ele sempre teve, né? Espero que ele volte, de verdade. Quinto nome dessa lista, Adriano Imperador. Bom, o Adriano Imperador, ele ficou tanto saco cheio de futebol que ele nem anunciou a aposentadoria, tá, gente? Ainda, se você levar em consideração, o Adriano tem 42 anos. O Adriano tem 42 anos e ele ainda é jogador de futebol, porque ele nunca anunciou que parou de jogar. Mas enfim, o Adriano já, ele demonstrou saco cheio do futebol muito por causa da perda do pai dele, que é um personagem muito importante da história dele, né? O pai dele morreu em 2004, o Adriano estava bem na Inter, ele vai ali, joga uma Copa das Confederações maravilhosa em 2005 pela seleção, melhor jogador do campeonato, artilheiro, jogou muito mesmo, né? Principalmente os jogos finais, o Brasil penou no começo da Copa das Confederações 2005, mas os jogos finais, principalmente contra a Argentina na final, foi espetacular. E o Adriano 2006 ali, desgostoso, né? Aí tem aqueles problemas com a Inter em 2009, né? Ele já tem problemas na Inter ali, que ele vem emprestado pro São Paulo, né? Já tem uns problemas físicos, mas muito da mente dele também. E isso, depois da partida do pai dele, isso foi se agravando com o Adriano, né? A depressão começou a tomar conta dele em muitos níveis, em muitas camadas, e ali eu acho que também veio o saco cheio do futebol, né? Porque o compromisso de futebol era muito atrelado ao que o pai não cobrava, mas vivia junto com ele tudo aquilo, né? E o pai do Adriano partiu muito cedo também, se eu não me engano, tinha nem 50 anos de idade ainda. E aí, né, o Adriano muitas vezes demonstrou um desgosto de continuar jogando. Tem aquele abandono na Inter, que ele fica mais de um mês sumido, e o reaparecimento no Flamengo, que ali eu considero como o último ato do Adriano mesmo. E o Adriano tinha ali, sei lá, 27 anos, cara, em 2009, né, 28 anos em 2009, depois, acho que era 27 mesmo, o Adriano tem 40 anos, ele é de 82, eu tô computando o Adriano com 1980, mas ele é de 82, 80 é o Ronaldinho, ele nasceu em 82, então o Adriano tem 40 anos, vai fazer 41 nesse ano, né, então 2009 ele tinha realmente 27 anos de idade, e aí, cara, o Adriano 2009, eu acho que é o último ato dele jogando em altíssimo nível, jogando muito bem, começa 2010 muito bem, e eu acho que vem aquela briga toda que ele teve com a namorada na época, aí vem o impacto de ficar fora da Copa do Mundo, né, de 2010, e a partir dali o Adriano, eu acho que entra em calopes. Na Roma ele vai muito mal, na volta ao Corinthians ele faz um gol muito importante contra o Galo no título do Corinthians 2011, mas é uma passagem completamente ruim, o Adriano faltando, sei lá, mais de 60 sessões de fisioterapia, porque tinha problemas no ombro e tal. Então assim, é um Adriano muito desgostoso do futebol, do ambiente do futebol, embora seja um baita cara, todo mundo fale muito bem dele. Mas ele foi um cara desgostoso do futebol, e isso aconteceu já no Flamengo ali, né? Depois de ir pra Roma, então, acho que foi a cereja do bolo pro Adriano desistir de vez da carreira com 28 anos de idade, basicamente, né? Sexto nome dessa lista ainda está em atividade, que é o Luan. Cara, o Luan não joga bola mesmo, desde que ele partiu pro Corinthians. Até considero jogando pelo Grêmio, por mais que ele tenha passado por momentos ruins, eu acho que ele ainda tentou, sabe? Mas no Corinthians, sim, começo de passagem boa, depois parece que o baque da eliminação pro Guarani do Paraguai ali, que ele joga bem, eu acho que é o grande jogo do Luan pelo Corinthians, mesmo uma eliminação, mas daquele baque para mim o Luan simplesmente definhou. E assim, o definho do Luan envolve muitos espectros, assim, não é só o desgosto pelo futebol. Eu acho que tudo é um grande contrato, um salário enorme, um contrato que vence no fim desse ano, 800 mil todos os meses caindo na conta, o Luan não querendo sair para nenhum clube que vá pagar menos, ou sai se paga tudo que deve até o final, né, todos os meses que o Luan tem para receber, ou fica ali encostado no Corinthians. Então assim, o comodismo dele, eu acho que é o pior de tudo. Então assim, você percebe, se o cara não quer entrar, ele prefere ficar atrelado ao contrato, que eu entendo financeiramente, realmente é um baita contrato, eu pensaria também muito no dinheiro que eu recebo, sem jogar, mas eu pensaria, ainda mais na situação dele, ele tentou uma volta ao Santos ali também, mas também faltou em treino, também teve problemas ali, e foram 3 meses, né, jogando muito mal também. Então assim, é um cara descompromissado, que a gente sabe muito bem onde ele vai, né, ele se envolve e tal, né, a esbórnia, não tô falando de entorpecente não, tá? Tô falando de sacanagem mesmo, putaria. Enfim, tem muitas histórias envolvendo disso, quantas flagras dele em balada já aconteceram, né, dele se escondendo em balada, enfim. Mas é um cara que tá desgostoso do futebol já há muito tempo. E tá aí, né, tá aí, vamos ver, depois desse contrato eu acho que ele encerra a carreira sim. Eu não sei quem pagaria nada pro Luan assim, talvez
se ele quiser uma aventura em algum outro clube para receber infamamente só por jogar bola, mas eu acho muito difícil disso acontecer. Sétimo dessa lista, eu confesso que eu não lembrava, eu tinha apagado esse ser humano da minha cabeça. Foi aí pesquisa e sugestões nos comentários, que é o Dani. Eu tô falando esse nome e ninguém vai lembrar. Dani Carvalho, se você botar Dani Carvalho no Google, vai aparecer uma atriz que teve um relacionamento com o Neymar. Foi a atriz da Malhação. Dani Carvalho, jogador, se você botar, aí aparece. O Dani Carvalho era um jogador chamado Dani, tá? Que encerrou a carreira aos 27 anos, português. Não é o Daniel Carvalho, é Dani Carvalho, português. Ele era dado como um jogador genial, né, pela mídia. E começou a carreira no Sporting. Aí, cara, o Dani Carvalho, no Sporting e tal, virou jogador da seleção portuguesa, foi pra Olimpíada de 96, pra seleção portuguesa, que jogou uma boa Olimpíada, tá? Terminou na 4ª posição. O jogo da eliminação de Portugal foi justamente o jogo que o Dani não estava disponível, né? Que o Portugal acabou perdendo pra Argentina e depois perdeu a medalha de bronze pro Brasil. O Dani não estava disponível. Ele vai pro West Ham, começa a ter muitos problemas de relacionamento no West Ham. O técnico dele no West Ham, que era o Harry Redknapp, diz assim: ele tem mais talento para ser um comunicador do que para ser jogador. Ele é muito bom, ele joga muito bem. Só que o grande talento dele é a fala. Ele é persuasivo e tal. Enfim, depois ele vai pro Ajax, numa tentativa do Cruyff, vendo o talento que ele tinha, principalmente pela Olimpíada. Ele vai pro Ajax, o Cruyff banca ele no Ajax. Ele vai bem no Ajax, tem uma boa passagem no Ajax, que também tem problemas de relacionamento, ele é afastado, volta e tal. Então assim, ele era um jogador dado como genial, mas extremamente problemático. É um jogador que você via jogando e tinha muita habilidade. Se pegar os dances dele aí no YouTube, provavelmente você vai ver muitos dances bonitos dele, de dribles e tal, visão de jogo, muito bom jogador. Aí vai pro Ajax, vive a melhor fase da carreira dele, tem problemas, acaba indo pro Benfica e acaba virando uma péssima escolha dele, indo pro Benfica, porque o Benfica passava por um período de transição, né? Troca de técnico, elenco sendo remontado, e aí ele se machuca, ele joga só 5 jogos pelo Benfica, fica nem 6 meses. E aí o Paulo Futre, que era um ídolo do futebol português, foi ídolo no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tinha caído para a 2ª divisão, ele resolve apostar no Dani. O Dani vai para o Atlético de Madrid, ajuda o time a ganhar o título da 2ª divisão, sobe para a 1ª de novo, e de novo ele começa a dar problemas de relacionamento e tal. E aos 27 anos, desgostoso de tudo, vendo tudo isso, acaba encerrando a carreira e vai trabalhar justamente como comunicador. Então o Harry Redknapp tinha razão, ele era muito mais talentoso falando do que jogando, e hora que era um bom jogador. Então deve ser um baita comentarista, eu não acompanho, tá? Não acompanho. O 8º nome dessa lista aqui é o Cantona. Bom, o Cantona chutou o balde aos 30 anos de idade, ídolo do Manchester United, porque, cara, ele não foi convocado pra Copa, né? Ele é brigado com o Aimé Jacquet, que era o técnico da seleção francesa. Era um grande nome ali para a seleção francesa. O Aimé Jacquet falando, pô, eu montei um time que acabou ganhando a Copa do Mundo também, né? Não dá para falar, pô, o Aimé Jacquet errou. Mas o Cantona foi preterido para a seleção francesa a nomes como Guy Varche e Digarry, sabe? Então assim, que eram jogadores muito fracos, mas foram campeões pela França na Copa do Mundo de 98. E o Cantona, desgostoso com isso, chutou o balde e encerrou a carreira com 30 anos de idade. Mesmo pedidos públicos do Manchester United para que ele continuasse, onde era capitão e tal. E a gente viu uma era do Manchester United campeão da Liga dos Campeões um ano depois, cara. Então, ganhou na temporada seguinte, basicamente, a Liga dos Campeões, e com certeza o Cantona estaria nesse elenco e ele era capitão daquele time, né? A camisa 7 dele foi herdada pelo Beckham depois, o Beckham que foi o grande craque do time depois ali, teve Sheringham, Dwight York e Cole como time, mas o Cantona largar a mão do futebol assim, né, realmente um fato complicado. 9º nome da lista é o Thomas Brolin, que, cara, eu vi a Copa de 94, uma das Copas que eu tenho o maior carinho, porque era muito gostoso o momento, assim, tipo, eu já tinha 10 anos de idade, eu chegava da escola de tarde, deitava na cama da minha mãe, ligava a TV e 5 horas da tarde tá começando um jogo de Copa, então, assim, foi muito legal acompanhar a Copa de 94 como criança naquela época, e eu vi uma Suécia muito legal que tinha o Thomas Brolin, camisa 11, como um dos principais jogadores. O Brolin encerrou a carreira com 28 anos, tá? Mas ele teve uma contusão grave ainda em 94 como jogador do Parma, no tornozelo, que depois disso ele nunca mais conseguiu voltar ao nível de antes. Foi logo depois da Copa do Mundo. A Suécia terminou a Copa na 3ª posição, perdeu pro Brasil 1-0, um gol chorado, uma partida muito bonita, muito legal, né? Mas foi um gol complicado do Romário subindo contra os zagueiros, enfim, cruzamento do Jorginho. E o Thomas Brolin encerrou a carreira aos 28 anos, depois de ter uma passagem muito complicada no Leeds, né? Quando ele saiu do Parma,
Ele é buscado por muitos times da Itália, inclusive. Ele vai pro Leeds pra jogar Premier League. No Leeds ele tem muitos problemas com o técnico, ele é afastado. Aí ele começa a ganhar peso, o técnico chama ele de gordo em rede nacional. Fala um monte do Brolin, o Brolin volta, ele vai emprestado pro time da Suíça, não quer voltar. O novo técnico fala, bom, volta pro Elland Road, que é onde o Leeds fica. Volta pro Elland Road, vamos jogar aqui de novo e tal. Vai pro Leeds, não consegue jogar, o time não consegue. Enfim, ele teve, sei lá, 20 jogos pelo Leeds, 15 jogos pelo Leeds, marcou 4 gols. E até hoje é dado como a pior contratação da história do clube, cara. Tamanha expectativa que tinha em cima do Thomas Brolin. Mas aos 27 anos ele fica desgostoso, volta pra Suécia, tenta repensar a carreira, acaba que decide que vai encerrar a carreira, e aí ele faz um jogo para se despedir pelo Rudskival, onde ele joga como goleiro por 15 minutos e encerra a carreira definitivamente com apenas 28 anos de idade. Mas, enfim, a contusão no tornozelo acabou prejudicando muito a volta dele, né? E décimo nome da lista, é o Balotelli, que eu acho que o Balotelli tá de saco cheio de futebol desde que ele começou, cara. Ele é de saco cheio, praticamente ele é um jogador de saco cheio, ele joga tal, mas ele recentemente deu uma entrevista falando que acho que o Mino Raiola falou pra ele que se ele tivesse o comprometimento do Messi e do Cristiano Ronaldo, que ele venceria pelo menos 2, 3 vezes a bola de ouro, sabe? Que ele seria um jogador que estaria na história do futebol como um grande craque, e ele simplesmente não foi. Então assim, se ele tem essa fala e ele mesmo admite que o Mino Raiola tá certo, então a única coisa que eu posso falar é que o Balotelli é um jogador que sempre esteve de saco cheio, ele joga futebol porque ele tem talento, né? E ele tem, mas não porque ele gosta. Então é isso. 10 nomes. Lembra de outros? Diz aí nos comentários pra gente conversar sobre isso. Talvez uma parte 2 aqui, né? Provavelmente vai aparecer um ou outro jogador. Você lembra de outros caras? Diz aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo e até mais.